nós queremos declarar sobre a vida dela, Pai, que todo tempo, Senhor Deus, todas as coisas virão nas mãos dela, em nome de Jesus. Nós declaramos agora que todo espírito roubador da palavra seja repreendido, seja anulado nesse momento, no poder e na autoridade do santo nome de Jesus Cristo. Eu quero repreender agora que toda luta, todo mal seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E que haja, Senhor, força, vigor, restauração sobre a vida da pastora Heloísa. Em nome de Jesus. E eu sei, Deus, que o Senhor me fala através da boca dela. Fala então, em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, meus irmãos. É muito lindo que Deus está falando neste culto desde o início. Deus está falou através do louvor, falou através da palavra da oferta. E nós vivemos uma sociedade tão barulhenta, e onde todas as pessoas querem falar todas as coisas. Todos querem falar tudo e qualquer coisa. E ouvir é uma necessidade essencial para a nossa vida. Ouvir é uma necessidade essencial para a nossa alma, para a nossa mente e principalmente para as nossas emoções. E quando eu estava orando, pedindo ao Senhor que me desse uma direção em relação à palavra, o Senhor disse para mim assim: ouvir a minha voz. Mas Ele falou tão forte, queridos, e Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você que Ele quer ser ouvido por nós. E eu quero que você abra a Bíblia em Hebreus capítulo 1. Nós ouvimos muitas vozes. Nós ouvimos a voz da nossa alma, nós ouvimos a voz da nossa carne, nós ouvimos a voz do diabo, a voz da nossa vontade obstinada, nós ouvimos a voz do mundo. Mas será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? E o verso 1 fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Queridos, o Senhor, Ele nos criou com uma capacidade de comunicar. Ele nos deu o dom da fala, coisa que Satanás não tem, coisa que anjos não têm. O diabo, para poder falar, ele tem que usar a nossa vida para poder liberar no mundo espiritual algo de mal. Ele precisa usar a nossa boca. É através da legalidade que nós damos com a nossa boca para o diabo trabalhar, é que muitas coisas acontecem. E Deus, Ele nos criou com a capacidade de nos comunicar, porque Ele queria ter comunhão conosco. Ele queria se dar a conhecer a nós, mas Ele também queria que nós nos dessemos a conhecer tudo aquilo que está dentro de nós para o Senhor. Não que Ele não conheça, mas Ele quer que a gente fale. E uma passagem que expressa bem isso é quando Jesus chega lá no tanque de Betesda e está lá aquele homem deitado esperando as águas se mover para que alguém o ajude a se jogar no tanque. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Jesus sabia que ele queria ser curado. Ele estava ali porque ele desejava ser curado, mas ele precisava externar o querer dele. E Deus espera que nós façamos isso. E muitas vezes nós procuramos tantas pessoas para nós nos queixarmos das situações, para nós desabafarmos, né, a nossa alma para as pessoas, e nós não nos achegamos em primeiro lugar diante do Senhor. Como a pastora falou, nós não reconhecemos ao Senhor como primazia nas nossas vidas. E nós
colocamos o Senhor em segundo plano nas nossas vidas. E a Bíblia fala muito da importância de nós ouvirmos a Deus. Em João 5, 24 e 25, Jesus fala: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que já está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Em João 8,47, aquele que pertence a Deus ouve o que ele diz. Lucas 11:28, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Mateus 7:24 e 25, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em várias outras passagens o Senhor fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a palavra ouvir, queridos, ela está escrita na Bíblia 1085 vezes. E ela tem sua raiz na palavra chamar, que quer dizer ouvir. Mas esse ouvir não é ouvir a parte de som. É o ouvir com inteligência. É escutar com entendimento e obediência. Esse ouvir, querido, ele vai muito além de um som. E Deus quer que nós ouçamos. E Ele está constantemente, em todo o tempo, falando conosco. Eu fiquei assim, eu estava sentada ali e eu até ri sozinha ali. Eu falei: se você está falando e confirmando a palavra que o Senhor me deu. E Deus fala conosco de diversas maneiras. Ele fala conosco através de pessoas, Ele fala conosco através da sua palavra, Ele fala conosco através do Espírito Santo que está dentro de nós. Ele fala conosco através da oração, através do louvor, através das circunstâncias, até da dificuldade. Deus fala conosco. Deus fala conosco até usando a natureza. E há uns anos atrás, a pastora Marli me contou que ela teve uma experiência sobrenatural com Deus. Ela estava passando uma situação muito difícil, uma luta muito grande, e ela foi para o monte buscar ao Senhor, porque ela queria uma direção de Deus, ela queria uma orientação do Senhor. E quando ela chegou lá, ela disse que ela começou a orar, mas ela não tinha forças para orar mais, e ela só chorava. E naquele momento veio um passarinho e pousou numa árvore pequena que tinha perto onde ela estava, e aquele passarinho começou a cantar. E ela disse que quando o passarinho começou a cantar, era como se ela pudesse interpretar o canto do passarinho. E ali Deus falou. Deus usou uma mula para falar, queridos. Então Deus, Ele fala conosco em todo o tempo. E o problema maior é que nós estamos desatentos para a voz do Senhor. Nós estamos desatentos para aquilo que Deus quer falar. E muitas vezes nós ouvimos o que Deus está falando, mas nós rejeitamos aquilo, nós desprezamos aquilo que Deus está falando. E Deus, Ele reclamou várias vezes que seu povo não o ouvia. Você vai encontrar Deus falando que o povo não ouvia no Salmo 81, no verso 18, em Jeremias 17, 23, em Ezequiel 3, 27, em Zacarias 7, 11. Você vai encontrar em várias passagens Deus dizendo que o meu povo não quer me ouvir. E se fazer de surdo por não querer ouvir, querido, é sinal de rebeldia. Deus tinha falado para Saul, lá em 1 Samuel 15, né? Deus tinha falado para Saul que era para ele ir conquistar aquela cidade, matar o rei, matar o povo, não deixar nem as crianças, nem o gado era para ficar vivo, era para matar
não obedeceu. E a consequência disso na vida de Saul foi bem séria, porque a partir dali o Senhor o destronou. A partir dali ele perdeu o reinado. Queridos, quantas coisas que Deus tem falado conosco, e muitas vezes nós reclamamos: Deus não está falando. Eu vou procurar o profeta, eu vou ligar para alguém, né, para fazer uma oração por mim, para saber o que Deus está falando. Mas o problema não é o que Deus não está falando, é que nós não queremos ouvir o que Deus está falando. Em Deuteronômio 4, a partir do verso 10, Deus mandou Moisés reunir o povo para que ele pudesse falar diretamente com o povo. Deus queria que o povo de Israel ouvisse a voz dele. Deus não queria se limitar a falar só com Moisés. Deus queria que todo o povo escutasse o que Deus tinha para falar e que o povo tivesse um relacionamento de intimidade, de comunhão com Deus. E quando chegaram ali no pé do Monte Sinai e que Deus se manifestou ali com poder, com fogo, o povo, você vai ver no capítulo 5, no verso 25 a 27, o povo queria ouvir a voz de Deus filtrada através de Moisés. O povo não quis que Deus falasse diretamente com eles. O povo queria uma voz que filtrasse a voz de Deus. E na verdade, o que o povo tinha era medo da responsabilidade que implica ouvir e escutar a Deus. E ouvir e escutar, queridos, é algo muito sério. E não é diferente conosco. Ouvir e escutar a Deus demanda renúncia da nossa vontade, da nossa razão, dos nossos valores, dos nossos conceitos, e exige de nós uma aceitação daquilo que Deus vai falar. E exige de nós obediência àquilo que Deus vai falar e a prática em relação àquilo que Deus vai falar. E o Senhor falava comigo da nossa resistência. E a partir do momento que nós ouvimos, nós somos responsáveis por aquilo e temos que decidir se nós vamos ou não fazer, praticar, cumprir aquilo que nós ouvimos. A partir do momento que eu ouço, eu tomo conhecimento. E eu sou responsável por aquilo que eu conheço. E assim, como para Israel, o sucesso da nossa jornada não depende da nossa própria força, queridos. Depende de nós ouvirmos a Deus. E ouvir, ela é uma disciplina espiritual que nós temos que desenvolver. Se você em algum momento da sua vida ouviu a Deus, mas por causa de tantas coisas, hoje parece que Deus não fala mais com você, parece que você não consegue mais ouvir Deus falar, você precisa se posicionar e ter uma disciplina de buscar ao Senhor, para que você possa ouvir, ter atenção daquilo que Ele quer falar. Marcos 4, 18 e 19, na parábola do semeador, Jesus nos faz uma advertência. E Ele diz que os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, as quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Nós ficamos tão ocupados, nos dedicando nos cuidados da vida, nas conquistas daquilo que nós cobiçamos,
e nós ficamos envoltos com as concupiscências que abafamos, reprimimos, afugentamos a voz do Senhor. Você levanta de manhã na correria, você levanta de manhã já com tanta coisa na sua cabeça, e a prioridade para você de manhã não é orar, não é falar com Deus. A prioridade para você de manhã é agir e reagir de acordo com aquilo que o dia apresenta para você. E ao longo do dia você faz tantas coisas, você se ocupa com tantas coisas, que no final do dia você está tão cansado que muitas vezes você não se lembra de falar com Deus. E nós ficamos tão ocupados, queridos, nós ficamos tão atolados nos problemas e nos cuidados, que nós não conseguimos ouvir o que Deus está falando conosco. E apesar da palavra que nós ouvimos já ter criado raiz, ela está entranhada em nós, ela ser conhecida por nós, é a ocupação que nós impomos a nós mesmos, é a agitação, o tumulto que nós criamos, que abafa a voz de Deus. Meu amado, que essa semana eu entendi, quando eu estava preparando essa palavra, por que Deus estava falando comigo. Que houve um momento essa semana que eu falei: Deus, eu estou tão cansada que eu não consigo te ouvir. Eu estou tão cansada, Deus, que eu não consigo nem falar com o Senhor direito. E quando eu estava preparando essa palavra, que o Senhor me deu isso aqui, e nós estamos tão ocupados, queridos. A palavra está enraizada dentro de nós. A voz do Senhor, ela já foi arraigada dentro de nós. E Ele está mostrando através das situações que nos rodeiam. Mas nós não entendemos. Nós abafamos a voz do Senhor. E ali eu orei, pedi perdão ao Senhor por isso. E Deus falou comigo que nós somos responsáveis, que o Senhor nos deu um dia com 24 horas. Nós somos responsáveis na administração do nosso dia. Então, se você tem horário para cumprir, e você precisa estar em algum lugar e tal horário para ter os seus afazeres, levanta mais cedo. Uma hora mais cedo, para você ter tempo para falar com Deus primeiro. Na Rassuika Maianagashá. Eu fiquei muito feliz com essa coisa que a Letícia colocou, esse grupo de leitura da palavra, porque eu tenho conseguido ler a palavra logo depois que eu acordo, eu consigo ler a palavra. Porque antes, queridos, eu ia ler a palavra a hora que eu ia deitar. E agora estou conseguindo ler a palavra logo de manhã. Às vezes, e às vezes, eu tenho vontade de continuar lendo, mas eu preciso parar, porque eu tenho outros afazeres. Mas isso me trouxe uma alegria muito grande, sabe? Parece que algo, quando eu comecei a ler a palavra de manhã, algo parece que moveu dentro de mim. E antigamente, quando eu me converti, a primeira coisa que eu fazia de manhã era ler a Bíblia, e a última coisa que eu fazia à noite era ler a Bíblia. E ao longo do tempo eu fui perdendo o hábito disso, e aí eu só lia a Bíblia a hora que dava tempo, e principalmente à noite. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado para que nós possamos manter a nossa comunhão e o nosso compromisso com o Senhor. E Deus fala uma palavra nova a cada dia, mas muitas vezes nós não ouvimos,
porque os nossos corações estão endurecidos. E Hebreus 3, 7 e 8 fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E a voz de Deus, ela não é para amanhã ou para ontem, ela é para hoje. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. A voz do Senhor, ela é atualizada a cada minuto, queridos. E Ele quer que a gente ouça a voz dele. E Jesus nos adverte em Marcos, na parábola do semeador: da mesma sorte, os que recebem a semente em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recolhem, mas não tendo raiz em si mesmos, são os de pouca duração. Sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Querido, esse é aquele que gosta de ouvir, que recebe com alegria tudo que Deus fala, mas a palavra não vai fundo. A voz de Deus não gera transformação naquele que ouve a sua palavra. Nossos corações, eles vão se endurecendo quando nós recusamos em permitir que a voz de Deus despedace toda a nossa vontade egoísta, a nossa vontade obstinada. Nós podemos ouvir e gostar de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, mas se nós não obedecermos, a palavra ela não vai criar raízes dentro de nós. E Deus, Ele nessa manhã está dizendo para nós que Ele quer aprofundar essa raiz nas nossas vidas. Aleluia. É ouvir, obedecer e praticar, para que cada dia a palavra do Senhor, plantada dentro de nós, ela enraize mais profundamente e gere mudança, e gere transformação em nós. Todos os dias nós precisamos ser transformados. Queridos, Deus, essa semana aconteceu algo comigo, em que durante muitos anos meus filhos falaram isso, e eu não a enxergava, e eu não tinha um entendimento, e de repente aconteceu uma situação onde eu tive uma reação. E quando eu tive aquela reação, na minha reação, Deus falou comigo. E Deus disse para mim assim: veja quem você é, o que está dentro de você e do qual você precisa se despojar. O que você precisa tratar. Queridos, eu caí em choro, eu chorava de soluçar, porque até então eu não tinha atinado para aquilo. E na verdade, o que o Senhor estava me mostrando era os rompantes de explosão que até então eu tinha. Eu sou muito bênção. Uma hora que explode também. E ali o Senhor me corrigiu. Mas a correção do Senhor, ela veio como uma espada de 2 gumes. Discernir o que estava no meu coração e fazer com que eu tivesse um arrependimento para haver uma mudança. E isso exige em mim uma vigilância em relação ao meu comportamento, em relação ao meu temperamento. E um desejo de mudança. Um desejo de verdadeiramente ser uma pessoa mansa. Então, queridos, é muito importante nós darmos ouvidos à voz do Senhor nas nossas vidas. Nós buscamos, tiramos de nós a responsabilidade e culpamos o outro, né? Dentro da situação que eu passei, eu podia ter dito: a culpa foi do outro.
Mas não. O Senhor me fez olhar para mim. E o Senhor ainda disse para mim: quem você é no mundo espiritual? Eu falei: Senhor, eu sou sua filha. E o Senhor falou: e? Eu falei: eu sou uma pastora. E o Senhor disse para mim: e qual é o seu testemunho com essa atitude? E não é porque você, querido, não tem uma unção de pastor na sua vida, que você está isento de ouvir a voz de Deus e se corrigir. E Deus está nos chamando a um lugar secreto. Porque, queridos, é através da comunicação, é através da oração que nós nos comunicamos com Deus. Deus está nos chamando ao lugar secreto porque Ele quer conversar conosco sobre a obediência, sobre os nossos problemas, falar conosco sobre o futuro. Deus, Ele quer nos dar orientação, Ele quer nos dar estratégias, Ele quer nos dar direção. Deus, Ele quer que nós o conheçamos. Jeremias 7,13: eu vos falei madrugando e falando, mas não ouvistes, chamei-vos, mas não me respondestes. Toda vez que nós recusamos o chamado de Deus, toda vez que nós recusamos em lhe dar ouvido, colocando outras coisas adiante de Deus, buscando os nossos próprios interesses, os nossos corações, queridos, vão enfraquecer, os nossos corações vão esfriar mais, e toda vez que nós dermos ouvidos a outras vozes, nossos corações vão endurecer mais. Quando nós recusamos nos disciplinar para estar a sós com Deus, para ouvir a sua voz, a voz do Senhor vai se tornar estranha para nós. Janai Kamaya Nagasui de Canto Regalabashi. Aí Deus direciona a luz do seu Espírito, trazendo uma palavra ardente, trazendo uma palavra penetrante para nos despertar, para nos libertar, mas a palavra escandaliza. Saindo, porém, o sol a queimou e secou. E nós podemos endurecer o nosso coração, definhar e até morrer. E simplesmente por nos distanciarmos do lugar aonde Deus está falando. Shanai Kamaya Nagasui, Hore Kalahashi Rikalabashai. Deus está falando com você lá dentro da sua casa. No momento onde você está ali com a sua família e as pessoas estão falando ao seu redor, preste atenção no que elas estão falando, porque naquilo que elas estão falando, Deus está muitas vezes usando a boca delas para falar com você, para corrigir você, para ensinar você, para direcionar você. Nós devemos ouvir a Deus, queridos, não só nos cultos, nas pregações online, no rádio, através de profeta, através da palavra. Nós precisamos ouvir ao Senhor de uma maneira pessoal. Nosso altar de adoração precisa ter incenso constante. Shanai Kamaya Nagasui Betanto Regalabashai. Precisamos fazer holocaustos nesse altar para o Senhor. Renunciar a nossa vontade para ouvirmos a voz de Deus.
Então nós precisamos buscar a Deus todos os dias, precisamos buscar ao Senhor em todo momento, em qualquer situação, ter um envolvimento de intimidade com Deus, nos esvaziar de nós mesmos, para que Deus possa mostrar aquilo que nós tememos, para que Deus possa mostrar dentro de nós aquilo que Ele quer mudar nas nossas vidas e fazer através das nossas vidas. E nós precisamos, queridos, buscar arrependimento todo dia. Eu e você falhamos todos os dias. E todos os dias nós precisamos nos colocar na presença do Senhor e pedir ao Espírito Santo que nos diga em que nós precisamos nos arrepender, para que nós possamos nos converter do nosso mau caminho e a nossa comunhão, a nossa comunicação com Deus permanecer totalmente desobstruída. Amém. E devemos ouvir a voz do Senhor e ser guiados por Sua palavra, que está dizendo para nós: este é o caminho, andai nele. Lá em Cantares, nós vemos a noiva, ali tem um diálogo, né? Entre a noiva e o noivo, é um diálogo de amor, onde o noivo acena para a noiva para que ela se oculte no secreto com ele. Isso está lá em Cantares de Salomão, verso 2, capítulo 2, do verso 10 ao 14. E lá no capítulo 3, no verso 4, a noiva responde e ela sai para encontrá-lo. E quando ela o encontra, ela o agarra e não o deixa ir embora. E João 3:29, ele fala: a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve e se alegra muito com a voz do noivo. E essa alegria é minha e agora está completa. Nunca esteve tão perto o cumprimento da palavra de que Jesus está voltando, está vindo para arrebatar a sua igreja. Queridos, e nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais treinados, ouvindo a voz do noivo. Porque quando os arautos tocarem a trombeta de que o noivo está chegando, nós precisamos, como noivas, com as nossas lâmpadas acesas, estarmos prontos, preparados para irmos com Ele para as bodas. Sabe, amados, a nossa carnalidade, ela se coloca como um tampão nos nossos ouvidos espirituais e nos impede de ouvir a voz do Senhor e de discernir, entender, receber no nosso espírito aquilo que Deus está falando, para gerar a mudança e aquilo que Deus quer. E o Senhor, nessa manhã, Ele quer passar com o bisturi dele nos nossos ouvidos carnais, nos nossos ouvidos espirituais, para tirar toda a carnalidade, que tem nos impedido de ouvir com clareza aquilo que Deus está falando para nós. Eu vejo o Senhor se movendo de uma maneira muito forte dentro das famílias.
Querido, Deus está trabalhando tão fortemente dentro das famílias e as pessoas não estão entendendo o trabalhar de Deus dentro dos seus lares, nas suas famílias. Shanai, Kamaya, Nagasui, Decanto, Regalabashai. Para o que você tiver que parar, para ouvir a voz do Senhor, porque você pertence ao Senhor. Você é um alicerce, você é uma coluna dentro da sua casa. E Deus, Ele quer te dar direção, Ele quer te dar estratégia para que situações dentro do seu lar venham a ser resolvidas. Shanai, Kamaya, Nagasui, Decanto, Regalabashai, Horekalahash. Deus está falando que é tempo da família ser curada. Shanai, como Andaiassé. É tempo do Senhor alicerçar as famílias, porque Jesus está voltando. E antes daquele grande dia, a unção de Elias vai consertar as famílias. E essa unção, queridos, ela já foi derramada quando João Batista foi levantado por Deus para pregar no deserto. A unção de Elias estava sobre ele. E essa mesma unção está sobre as nossas vidas. E ela precisa ser ativada em nós, para que haja cura e a terra deixe de ser ferida por tanta unção. Shanai, Kamaya, Dayas, Horekalahash, Kalabash. O Senhor está trabalhando grandemente nos nossos corações nessa manhã. Porque Deus quer que nós o ouçamos, para que muitas coisas que ficaram amarradas, paralisadas, travadas nas nossas vidas, elas venham a ser liberadas. Deus quer liberar coisas para as nossas vidas, queridos. E eu não falo coisas só material, não. Eu falo que Deus quer liberar coisas espirituais para as nossas vidas. Deus quer liberar coisas para o nosso ministério. Deus quer liberar coisas para a vida profissional. Xarabacai, Anagasui, Kamaiandai, Assé. Horekalahash, Rekalabash. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus. Shanai, como Andaiassé. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Oh, Shanai, Rekalahash, Rekalahash. Como o pastor Daniel falou, tem unção de cura aqui nessa manhã. Eu quero que você coloque a mão no seu ouvido, nos dois ouvidos, por favor. Eu não ia dizer nada disso, o Senhor está falando agora. Porque o Senhor está dizendo aqui para mim que durante muitos anos, desde a nossa infância, eu e você ouvimos muitas coisas que feriram os nossos ouvidos, que feriram os nossos ouvidos espirituais. Xarabacaianagachai. Quantas palavras de peso nós ouvimos dos nossos pais, quantas palavras de afronta nós ouvimos de pessoas que nós amávamos, que nós respeitávamos, quantas palavras nós ouvimos de pessoas que nos puseram para baixo, que disseram para nós que nós não íamos dar em nada. Quantas palavras nós ouvimos de Satanás. Quantas palavras nós ouvimos das circunstâncias, queridos, que feriram a nossa alma de uma tal forma que hoje nós temos dificuldade de ouvir a voz do Senhor. E Deus está dizendo que nessa manhã Ele está entrando nos nossos ouvidos espirituais para curar os nossos ouvidos espirituais de todas essas feridas. Quanta briga você escutou, quanta discussão você escutou. Oh Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa passar com o teu poder, Pai amado, nos nossos ouvidos neste momento, Senhor. Senhor, curando todas as feridas, todas as mazelas, Pai amado, que adentraram através dos nossos ouvidos, ó Deus, e que deformaram, Pai amado, o nosso caráter, o nosso temperamento, Senhor, que deformaram, Pai amado, a essência que o Senhor nos deu, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, quantos de nós, Deus, que hoje, quando ouvimos uma palavra, há um gatilho ativado dentro de nós para reagirmos, Senhor, de uma maneira que não condiz com a tua vontade. Shanai, Kamai, Andaiassé, Ore, Kalahash,
Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós expomos os nossos ouvidos ao Senhor, ó Pai, e pedimos a Ti, Deus, para que o Senhor nos dê ouvido de erudito, ouvidos, Pai amado, para ouvir boa palavra, ouvidos, Pai querido, para ouvir a Tua voz, Senhor, ouvidos, ó Deus, para ouvir e escutar aquilo que o Senhor está falando conosco, aquilo que o Senhor está falando com a igreja. Senhor, e também agora entra nos nossos corações, Pai amado. Entra, Senhor, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, Deus. E todo dardo inflamado do maligno que atingiram as nossas emoções, Deus, que saiam agora, que caiam por terra agora, esses dardos inflamados que vieram através de palavras, que saiam agora na autoridade, no poder do nome de Jesus, e o veneno desses dardos seja expurgado dos nossos corações, seja expurgado, Pai amado, do nosso corpo espiritual, do nosso corpo emocional, do nosso corpo físico, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Deus, limpa, Pai amado, os nossos corações, Deus, limpa, Senhor, de toda amargura, de toda mágoa, de todo ressentimento, Deus. Entra nos nossos corações, Pai, e cura as nossas feridas, Deus, em nome de Jesus. Senhor, porque nós entendemos, Pai, que o Senhor quer nos elevar a um outro patamar de crescimento, de maturidade, de entendimento, de revelação do Senhor nas nossas vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Queridos, não só nós precisamos ouvir a voz de Deus, mas quando nós abrimos a nossa boca, nós precisamos também ouvir o que nós estamos falando, porque muitas vezes da nossa boca está saindo águas amargas, que está contaminando o ambiente em que nós moramos. Da nossa boca está saindo maldição. Da nossa boca está saindo palavras de peso, palavras de afronta, palavras que vão ferir outras pessoas. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta das palavras que nós falamos. Então, queridos, que você saia daqui nesse dia desejoso de ouvir a voz do Senhor, desejoso de que Deus fale com você, e não se canse de buscá-lo até ouvi-lo claramente, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente neste dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando conosco, nos admoestando, Deus, porque o Senhor sabe, Pai amado, como será os próximos dias e daquilo que nós necessitamos para os próximos dias, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa manhã fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e possamos sair daqui, Pai amado, convictos, ó Deus, de que a sua voz é muito mais importante do que qualquer outra voz, Pai amado, deste mundo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos direcione de volta para as nossas casas em paz e em segurança, debaixo da sua graça, consolados pelo teu Espírito, Pai, e envolvidos pelo teu amor, em nome de Jesus. Vai em paz, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma boa semana, em nome de Jesus.